Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Acabei de ver aqui a coletiva do Ramon Dias, né? Faz basicamente um dia aí da coletiva, né? Eu não consegui gravar antes pra falar minhas percepções, porque realmente não deu, né? E não dava só pra ouvir, tinha que realmente parar e ficar focado na coletiva, porque como ele é argentino, né? Ele fala meio enrolado, né? Até o filho dele fala um pouco mais de boa ali, o Emiliano, então tinha que me concentrar pra poder entender essa quase uma hora aí de coletiva do Ramon Dias, né? O novo técnico do Corinthians, né? Para começar, eu queria falar uma coisa que eu achei legal, tá? Da chegada do Ramon Dias no Corinthians. A gente pegou uma sequência de técnicos, né? Que, porra, me incomodava um pouco algumas coisas, né? Principalmente na apresentação ou na forma como o técnico A ou técnico B se portava com a mídia, né? Por exemplo, o Corinthians pegou alguns técnicos jovens, né? Como o Fernando Lázaro, o Antônio Oliveira, o próprio Silvinho, né? Que vem com aquele negócio, né? O cara faz a pergunta, o cara, muito obrigado pela pergunta, enfim, né? E fala tudo educadamente, né? Me irritava um pouco, sabe? O Corinthians também pegou, tipo, o Luxemburgo, que não dava pra entender nada do que ele falava também. Totalmente zureta das ideias, né? E sei lá, o que eu penso, tá? Um técnico de futebol pro Corinthians ou pra qualquer time grande do futebol brasileiro, futebol mundial, rapaziada, eu acho que tem que ser um técnico pronto, tá? Independente se é jovem ou se é velho, tem que ser um técnico pronto, tem que ser um técnico formado, né? Que seja uma relação do tipo, o Corinthians contratou ele, o Corinthians precisa dele e o técnico precisa do trabalho. Logo, o Corinthians está contratando um especialista da área ali. É a forma como eu vejo, sabe? Futebol, né? Que eu entendo que o Corinthians deveria se portar, né? E é assim que o Ramon Dias e seu filho Emiliano chegam no Corinthians, né? Com respostas firmes, respostas claras ali na coletiva, pelo menos ficou claro para mim o que eles estavam pensando, né? Eles sabem da dimensão do Corinthians, eles entendem que o Corinthians está numa posição que não deveria estar, não só pelo tamanho, mas pela qualidade do elenco, segundo eles, né? Que realmente, né, eu não acho que é um puta elenco, mas eu acho um time, quando você monta os 11 iniciais ali, não acho tão ruim para estar na posição que está. Eu realmente penso assim como eles, né, rapaziada? Enfim, na coletiva ficou bem claro isso, né? Eles não falaram de mudanças específicas na equipe, de jogador A para o jogador B, de como taticamente o Corinthians vai jogar. Os repórteres fizeram essas perguntas, né? Mas o Ramon e o Emiliano preferiram não responder. Eles falaram na cara que não iriam responder essas perguntas, né? Teve um período ali que o Ramon detonou o Vasco, né? Eu acho que nem cabe aqui a gente falar sobre isso. Assunto do Vasco, eu acho. O cara perguntou, ele respondeu. E eu acho que a parte mais importante foi a questão da atitude, né? E como o Ramon deve jogar, né? Não em questão tática, mas de atitude. Como é que vai ser o Corinthians, né? Segundo o Ramon e o Emiliano, né? Os jogadores estão sabendo que tem que mudar a questão de pegada do Corinthians, né? Vai ter que jogar de uma forma mais agressiva, eles vão se portar com o Corinthians, né, de forma agressiva hoje à noite contra o Criciúma, isso ficou bem claro. Falaram da questão da marcação alta, de posicionamento. O Ramon Dias foi um ex-atacante, né, cara? Então acho que deve ser uma parte que ele deve focar bastante nesse período, nessa parte alta da equipe do Corinthians, né, cara? Disse que a equipe vai trabalhar para ter situações claras pro 9, né, que parece uma coisa meio óbvia, né? Mas cada técnico trabalha de um jeito, né? Às vezes você quer fazer o jogo e chegar no seu ponto, enfim. Mas a ideia deles independente seja o Pedro Raul ou o Yuri Alberto, que eles recebam a bola com qualidade. E o que de fato, rapaziada, embora a gente tenha meias bons, né? Tanto o Igor Coronado quanto o Rodrigo Garro, né? A gente vê que o Yuri mesmo a gente questionando ele, né? Ele não recebe tantas bolas por jogo, né? E aí tem uma parte importante da coletiva, né, que o Ramon cita a parte da confiança, né, que se o Romero receber uma bola na frente, o Wesley, o próprio Yuri Alberto, eles têm que fazer o gol, né, e ele acha que isso é uma questão de confiança, que ele também vai trabalhar dentro da equipe do Corinthians, né. Assim, eu não sei se o Ramon Dias vai dar certo, sabe, eu só espero o Corinthians sair da zona de rebaixamento, a priori aí, mas a questão do que ele abordou na coletiva eram aspectos que eu esperava do próximo técnico do Corinthians. Recuperar na parte da confiança do Corinthians, do time, como um todo, né?
fazer ser uma equipe mais guerreira, mais vibrante, eu acredito. E é uma coisa que ele vai trabalhar também. E aí tem uma coisa legal que ele também falou na coletiva, né? O pessoal tá citando muito a situação do Vasco ano passado com a do Corinthians esse ano, né? O que eu também acho bastante similar. Enfim, tá numa situação ruim na tabela do Campeonato Brasileiro, eu diria que péssima, né? Mas o Ramon e o Emiliano falaram que é diferente da situação do Vasco, o Corinthians tem mais qualidade técnica esse ano em relação ao Vasco do ano passado, né? Bom, se ele disse isso, ele esteve nas duas agremiações, né? Acho que ele deve ter uma visão mais específica do que a minha, por exemplo, ou de qualquer outro torcedor, né? Uma visão de quem tá ali dentro, né, cara? Muito se fala, pessoal, também da questão de como o Corinthians vai jogar, né? Se o Corinthians contratou certo o técnico Ramon Dias. E assim, pessoal, eu acho que você tem que ver essas coisas, né, da questão do técnico, quando você tem um trabalho vigente já, né? Um trabalho que tá indo e um trabalho ali que tem um norte, né? O Corinthians, depois de muito tempo, eu vejo que ele tá há 7 meses sem norte, cara. Então a gente precisa encontrar alguma coisa. Se apegar em algo, melhorar em algo. E no momento, a ideia inicial é o Corinthians sair da zona de rebaixamento. Eu acho que pro Emiliano e pro Ramon está bem claro, que eles falaram bastante sobre isso na coletiva, né? De que vão fazer de tudo pro Corinthians sair dessa situação. E que eles ainda também almejam, e depois numa segunda situação, né? Caso tudo dê certo, que o Corinthians ainda possa melhorar durante o ano, né? Porque ainda vai jogar as Copas, enfim, né? Cara, concentração total em sair da zona, né? Acho que isso é um consenso para todo mundo. Mas, enfim, eles já têm uma visão a longo prazo e espero que eles consigam chegar nesse longo prazo, né? Foi até perguntado, né, sobre a questão, porque ele fez contrato até o final de 2025, né? E eles falaram que estão acostumados com pressão, realmente, pelos clubes que eles pegaram, né? Pegaram o Vasco, já treinaram o River Plate também, que estava numa pressão na época que eles treinaram, né? 10 anos atrás. E... enfim, eles estão bastante conscientes aonde estão, mas eu acho que eles devem ter algum tipo de informação que a gente não tem ali pra saber que o Corinthians pode evoluir. Corinthians aí na mão de algum técnico, né, rapaziada? Vamos ver o que acontece. Alguns assuntos adjacentes aí. O Mário Balotelli, acho que tá cravado que não vem, né? Haviam esse boatos do Balotelli no Corinthians, né? Eu tinha achado uma puta de uma burrada, mas o Ramon Dias falou que esse papo nem existe dentro do Corinthians, então se teve, acho que não tem mais. Ou talvez, né? A gente sabe como o Corinthians o pessoal começa a embarcar nessas notícias, né, meio, sei lá, meio suspeitas, né, se bem que essa do Balotelli até repórteres bastante consagrados de fora do Brasil também estavam noticiando, né, eu acho que teve alguma coisa, mas foi realmente barrado aí essa questão do Mário Balotelli, né, rapaziada. O Corinthians também oficializou a chegada do Alex Santana, né? Que já tá treinando com o Corinthians, né? Dizem que o André Ramalho também está treinando já, né? O zagueiro lá que saiu da Europa, né? Mas ainda também não foi oficializado. Enfim, ele ainda não se apresentou oficialmente, o Alex Santana, mas acho que está disponível para ir pro jogo. Assim como o Fagner também, que se recuperou de lesão, vai estar no banco de reservas, né? O Ramon Dias e o Emiliano falaram da importância do Fagner, né? Pro Corinthians em questão de hierarquia, né, em questão de experiência e também gesto técnico, né, capaz do Fagner aí, capaz de entrar durante o jogo amanhã, hoje, né, e nos demais jogos acredito que o Fagner já deva estar relacionado entre os titulares, né. Vamos ver, rapaziada, tem que ter a remontada do Corinthians aí, a gente tem que sair da zona de rebaixamento, é uma zona desesperadora, é uma zona de areia movediça, e eu acho que o Corinthians aí acertou em trazer o Ramon Dias. Espero também que tenha acertado e eu acho que vai dar tudo certo. Hoje ainda tem o pós-jogo de Corinthians e Criciúma. Estarei presente na Neoquímica Arena para prestigiar o Timão aí e, se possível, voltar com 3 pontos o Corinthians, né? E eu também para casa. É isso, rapaziada. Falem o que vocês acharam do Ramon Dias, da contratação. Para quem viu a coletiva, o que achou também, qual foram as primeiras impressões. Fica aberto aí o campo dos comentários pra gente dar uma dialogada, certo? Dito isso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. E vai Corinthians!